Capítulo 4. Aprendizado. Conta-se uma história sobre o rei vitorioso, aquele que conquistou os territórios do interior, que no fim se tornariam o Ducado de Vera. Pouco tempo depois de anexar as terras de Orla da Areia ao seu domínio, mandou chamar a mulher que teria sido, se a conquista de Vitorioso tivesse falhado, rainha de Orla da Areia. Ela viajou para a Torre do Cervo muito nervosa, receando ir, mas receando ainda mais as consequências para o seu povo se ela lhe pedisse que a escondesse. Quando chegou, ficou impressionada e quase desapontada por Vitorioso desejar usá-la, não como criada, mas como preceptora de seus filhos, para que eles pudessem aprender a língua e os costumes do povo dela. Quando ela lhe perguntou por que é que ele havia decidido fazê-los aprender as maneiras do povo dela, ele respondeu: um governante deve ser de todo o seu povo, porque um homem só pode governar o que conhece. Mais tarde, ela se tornou por vontade própria a esposa do filho mais velho dele e adotou o nome de Rainha Graciosa na sua coroação. Acordei com a luz do sol batendo no meu rosto. Alguém tinha entrado no quarto e aberto as persianas da janela para o dia. Uma bacia, um pano e um cântaro de água tinham sido deixados sobre o baú. Fiquei agradecido por ter aquelas coisas, mas nem lavar a cara me refrescou. O sono tinha me deixado meio embriagado, e lembro de me sentir pouco confortável com a ideia de que alguém pudesse entrar no meu quarto e andar por aí à vontade, sem me acordar. Como eu tinha suspeitado, a janela dava para o mar, mas não tive muito tempo para apreciar a vista. Um olhar de relance para o sol me informou que eu tinha dormido demais. Vesti minhas roupas com pressa e corri em direção ao estábulo, sem parar para tomar o café da manhã, mas Bronco tinha pouco tempo para mim naquela manhã. Volte à torre, aconselhou-me. A dona despachada já enviou Brent aqui embaixo para te procurar. Ela quer tirar suas medidas para fazer roupas para você. É melhor ir procurá-la depressa. Ela faz jus ao nome que tem e não vai gostar nem um pouco se você atrapalhar a rotina dela da manhã. A corrida de volta à torre lembrou-me de todas as dores do dia anterior. Embora receasse procurar essa dona despachada e ter minhas medidas tiradas para roupas de que tinha certeza que eu não precisava, sentia-me aliviado por não estar em cima de um cavalo outra vez naquela manhã. Começando pela cozinha, foi perguntando até chegar onde desejava. Encontrei a dona despachada num aposento que ficava várias portas abaixo do meu quarto. Parei timidamente à porta e esperei lá dentro. 3 janelas altas enchiam o quarto com a luz do sol e uma tênue brisa salgada. Cestos de fio e lã tingida estavam empilhados contra uma das paredes, enquanto uma estante alta em outra parede guardava um arco-íris de tecidos. 2 jovens falavam em cima de um tear, e no canto mais distante do quarto, um rapaz não muito mais velho do que eu balançava ao ritmo suave de uma roda de fiar. Não tinha dúvida de que a mulher, que estava com suas costas largas viradas para mim, era a dona despachada. As 2 jovens se deram conta de minha presença e pararam de conversar. A dona despachada virou-se para ver para onde é que elas estavam olhando, e num piscar de olhos eu já estava preso nas suas garras. Ela não perdeu tempo com nomes ou me explicando o que estava fazendo. De repente, eu estava numa cadeira, sendo virado e medido para lá e para cá, enquanto ela cantarolava sem nenhum respeito pela minha dignidade ou mesmo pela minha humanidade. Fez pouco caso das minhas roupas, falando para as jovens, e comentou muito calmamente que eu lembrava bastante o jovem cavalaria, e que as minhas medidas e cor eram praticamente as mesmas que as dele, quando tinha a mesma idade. Então, pediu opiniões enquanto segurava amostras de diferentes tecidos na minha frente. Aquele, disse uma das mulheres do tear. Esse azul combina bem com a pele morena. Teria ficado bom no pai. Ainda, ainda bem que paciência nunca terá de ver esse rapaz. Os traços de cavalaria são óbvios demais na cara dele para restar a ela alguma dignidade. E enquanto estava ali, envolto em tecidos de lã, ouvi pela primeira vez o que qualquer outra pessoa em Torre do Cervo estava farta de saber. As tecelãs discutiam em detalhes como a história da minha existência tinha chegado à Torre do Cervo, e paciência, muito antes do meu
de meu pai poder contar-lhe tudo de sua própria boca e a angústia profunda que isso havia causado nele. Porque Paciência era estéril, e embora a cavalaria nunca tivesse proferido uma palavra contra ela, todos presumiam o quão difícil deveria ser para um herdeiro não ter um filho que algum dia assumisse o seu posto. Paciência interpretou a minha existência como uma reprovação final, e a sua saúde, que nunca tinha sido boa depois de tantas gestações interrompidas, foi completamente arruinada, juntamente com a sua atitude diante da vida. Foi tanto para o seu bem como por decência que Cavalaria tinha abdicado do trono e levado a esposa inválida para as terras quentes e suaves da sua província natal. Corria o boato de que lá viviam bem e com conforto, que a saúde de Paciência estava se recuperando lentamente e que Cavalaria, um homem consideravelmente mais discreto do que antes, estava aprendendo a administrar o vale rico em vinhedos. Uma pena que Paciência também culpasse Bronco pelo lapso moral de Cavalaria e tivesse declarado que não toleraria mais ver o homem, porque entre a ferida na perna e o seu abandono por Cavalaria, o velho Bronco já não era o homem que tinha sido um dia. Houve tempos em que nenhuma mulher na torre Houve tempos em que nenhuma mulher na torre passaria correndo por ele, em que chamar a atenção dele seria tornar-se invejada por praticamente todas as mulheres adultas o suficiente para vestir saias. E agora? Chamavam-no de velho bronco, e ele ainda estava na flor da idade. Aquilo era tão injusto como se um criado sequer tivesse influência nas ações do seu senhor. Mas talvez fosse melhor assim, diziam. Afinal de contas, Veracidade não era um príncipe herdeiro muito melhor do que Cavalaria? Cavalaria era tão rigorosamente nobre que fazia o povo se sentir negligente e mesquinho na sua presença. Nunca concedia a si mesmo um momento de descanso, sempre preocupado em agir de forma exemplarmente correta e, embora fosse cortês demais para reprovar ou fazer pouco caso dos que não eram capazes de agir como ele, uma pessoa se tinha sempre a sensação de que o seu comportamento perfeito era uma crítica silenciosa a todos os que tinham sido agraciados com menos autodisciplina. E afinal de contas, aqui estava o bastardo depois de tantos anos, a prova de que ele, afinal. E afinal de contas, aqui estava o bastardo depois de tantos anos, a prova de que ele, afinal, não era o homem que aparentava ser. Veracidade, este sim, era um homem entre os homens, um rei que o povo podia contemplar e reconhecer como realeza. Servia ao lado dos seus homens e, se de vez em quando se embriagava ou se, em certas ocasiões, tivesse sido menos discreto, bem, o fato é que ele confessava sempre o que dizia, tão honesto quanto o seu nome. O povo podia compreender um homem assim e segui-lo. Isso tudo eu escutava avidamente, embora em silêncio, enquanto vários tecidos eram colocados sobre mim, discutidos e selecionados. Pude entender de maneira bem mais profunda as razões pelas quais as crianças da torre me deixavam brincando sozinho. Se as mulheres pensaram que eu poderia ser afetado por aquela conversa, não mostraram nenhum sinal disso. O único comentário que me lembro de ouvir Dona Despachada fazer especificamente para mim foi que eu devia ser mais cuidadoso para lavar o pescoço. Então, Dona Despachada me enxotou para fora do quarto como se eu fosse uma galinha irritante, e eu finalmente me pus a caminho da cozinha em busca de alguma comida. Naquela tarde voltei ao pátio de Holt e treinei até ter certeza de que o bastão tinha misteriosamente dobrado de peso. Em seguida fui comer, deitar, levantar de manhãzinha outra vez e voltar aos cuidados de Bronco. A aprendizagem toda ocupava meus dias inteiros, e qualquer tempo livre que tivesse era absorvido por tarefas ligadas a essa aprendizagem, como cuidar do equipamento de montaria com Bronco, ou varrer a armaria e deixá-la em ordem para Holt. Alguns dias depois eu encontrei não um, nem dois, mas 3 trajes completos, incluindo meias colocadas sobre minha cama. 2 eram razoavelmente normais. Um num marrom familiar que todas as crianças da minha idade pareciam vestir, mas um era feito de um tecido azul muito fino, e no peito tinha sido bordada a cabeça de um cervo, um fio de prata, Bronco e os outros homens de arma traziam como emblema um cervo saltando.
As únicas vezes que eu tinha visto aquela cabeça de cervo foram nos gibões de majestoso e veracidade. Por isso, olhei para ela por algum momento, interrogando-me sobre o seu significado, mas curioso também em relação ao corte costurado em vermelho que atropelava o desenho na diagonal. Quer dizer que você é um bastardo, disse-me Bronco, sem rodeios, quando eu lhe perguntei sobre aquilo. De sangue atestadamente real, mas mesmo assim, um bastardo. É tudo. É apenas um jeito rápido de mostrar que você tem sangue real, mas que não é da linhagem verdadeira. Se não gosta disso, pode mudá-lo. Tenho certeza de que o rei concederia um nome e um brasão que fossem só seus. Um nome? Certamente. É um pedido simples. Bastardos são raros nas casas nobres, e em especial na casa do rei, mas não são coisas de que nunca se tenha ouvido falar antes. Sob o pretexto de me ensinar a maneira certa de cuidar de uma cela, íamos andando pelo depósito de acessórios de montaria, inspecionando todo o equipamento velho e em desuso. Guardar e restaurar equipamentos velhos era uma das manias mais estranhas de Bronco. Invente um nome, um brasão para você e então vá pedir ao rei. Um nome? Que nome? Ora, um nome de que goste. Esta parece estar arruinada. Alguém alargou aqui uma olhada e apodreceu, mas vamos ver o que podemos fazer com isso. Não iria parecer verdadeiro? O quê? Estendeu-me um braço, segurando um monte de couro fedorento. Eu peguei. Um nome que eu mesmo me desse. Não ia parecer que fosse meu de verdade. Bem, o que você pretende fazer então? Respirei fundo. O rei deveria me dar um nome. Ou você. Tomei coragem. Ou meu pai, você não acha? Bronco franziu as sobrancelhas. Você tem umas ideias estranhas? Pense nisso por um tempo. Vai encontrar um nome que sirva. Fitz, disse eu, com sarcasmo, e vi Bronco cerrar os dentes. Vamos logo remendar este couro, sugeriu calmamente. Nós os levamos para a mesa de trabalho e começamos a batê-lo. Bastardos não são assim tão raros, observei. E na cidade os pais lhe dão nomes. Na cidade. Bastardos não são raros mesmo, concordou Bronco, depois de um momento. Soldados e marinheiros se envolvem com muitas mulheres. São os modos vulgares do povo vulgar, mas não da realeza, ou de quem quer que tenha um resquício de orgulho. O que você teria pensado de mim quando eu era mais novo se eu tivesse andado com mulheres à noite ou as tivesse trazido para o quarto? Como veria as mulheres agora, ou os homens? Tudo bem, uma pessoa se apaixonar, Fitz, e ninguém vai negar a uma moça ou a um rapaz um beijo ou dois, mas eu vi como fazem em Villamonte. Os mercadores trazem moças bonitas ou jovens, vigorosas para o mercado como galinhas ou batatas, e as crianças que elas acabam dando à luz podem até ter nomes, mas não muito mais do que isso. E mesmo quando se casam, isso só não significa que vão parar com os hábitos. Se alguma vez encontrar a mulher certa, vou querer que ela saiba que não vou sair à procura de outra. E vou querer que saber que todos os meus filhos serão meus. Bronco estava quase exaltado. Olhei para ele com tristeza. Então, o que aconteceu com meu pai? Ele pareceu repentinamente cansado. Não sei, garoto. Não sei. Na época, ele era bastante jovem, com uns 20 anos de idade apenas, e estava longe de casa carregando um fardo pesado. Sei que tudo isso não é motivo nem desculpa suficiente, mas é tudo o que sabemos um dia dessa história. Mas é tudo o que saberemos um dia dessa história. E ficou nisso. A minha vida se desenrolava de acordo com a rotina estabelecida. Passava as noites no estábulo na companhia de Bronco, ou mais raramente no grande salão, quando recebia algum menestrel viajante ou espetáculo de marionetes. Muito, de vez em quando, eu conseguia escapulir para uma noite lá embaixo na cidade, mas isso significava pagar no dia seguinte pelo sono perdido. Minhas tardes eram inevitavelmente passadas com algum tutor ou instrutor. Acabei percebendo que aquelas eram as minhas missões de verão e que no inverno, conforme Bronco havia me dito, eu seria iniciado a algum tipo de aprendizagem relacionada com penas e letras. Eu era mantido mais ocupado do que jamais havia sido na minha jovem vida. Porém, apesar do meu horário tão cheio, passava a maior parte do tempo sozinho. Solidão. Ela me encontrava todas as noites quando eu procurava em vão um cantinho pequeno e acolhedor na minha grande cama. Antes, quando eu dormia no andar de cima do estábulo, nos aposentos de Bronco, as noites eram confusas, os sonhos repletos de urzes coloridas, da satisfação quente e cansada dos animais que se mexiam durante o sono, batendo os cascos no andar debaixo de mim.
A cavalos e cães sonham, como bem sabe qualquer um que alguma vez tenha observado um cão latindo e se contorcendo numa perseguição onírica. Os seus sonhos eram como o ar adocicado que emana da fornada quente de um bom pão. Agora isolado num quarto com paredes de pedra, tinha finalmente tempo para aqueles sonhos devoradores e dolorosos que cabem aos humanos. Não tinha nenhuma mãe quente com filhotes junto ao qual eu pudesse me aninhar, nenhuma sensação de irmãos ou parentes alojados por perto. Em vez disso, jazia desperto e pensava no meu pai e na minha mãe, em como ambos tinham me expulsado de suas vidas com tanta facilidade. Ouvia as conversas dos outros tão descuidados, ouvia com as conversas dos outros tão descuidados, nos meus ouvidos reinterpretava seus comentários do meu jeito apavorante. Pensava no que seria de mim quando tivesse crescido e o velho rei sagaz já estivesse morto. Pensava ocasionalmente se Molly, Sangra-Nariz e Quen sentiriam a minha falta, ou se já teriam encarado a minha súbita desaparição com a mesma facilidade com que tinham aceitado a minha chegada. Mas, mais que tudo, sofria de solidão porque em toda a enorme torre central não tinha nenhum amigo, apenas os animais, e Bronco tinha me proibido de ter qualquer proximidade com eles. Uma noite fui para a cama cansado, atormentado por medos noturnos, até que o sono veio de má vontade. Acordei com a luz batendo no meu rosto, mas despertei sabendo que alguma coisa estava errada. Não tinha dormido tempo suficiente, e aquela luz era amarela e tremulosente, muito diferente da luz branca do sol que normalmente invade o quarto pela janela. Estremeci, relutante, e abri os olhos. Ele estava em pé, junto aos pés da cama, segurando uma lamparina acima dos ombros. Aquilo por si só já era uma raridade em Torre do Cervo, mas havia outras coisas além da luz amanteigada da lamparina que chamaram a minha atenção. O próprio homem era estranho. A sua túnica tinha uma cor de lã sem tingir, que tinha sido lavada, mas apenas ocasionalmente e não recentemente. O cabelo e a barba eram mais ou menos da mesma cor, e davam a impressão de desleixo. Apesar da cor do cabelo, não consegui concluir que idade tinha. Existem doenças de pele que deixam cicatrizes no rosto de um homem, mas nunca tinha visto uma pessoa tão marcada quanto ele, repleta de pequenas cicatrizes de pústulas, como pequenas queimaduras em tons de cor-de-rosa e vermelho vivo, mesmo a luz amarela da lamparina. As mãos dele eram puro osso e tendões envoltos em uma pele branca como papel. Ele me observava e, mesmo à luz da lamparina, os olhos eram de verde mais penetrante que eu já vi. Lembravam-me os olhos de um gato à caça de alguma coisa. A mesma combinação de alegria e ferocidade. Puxei o cobertor para cima, prendendo-o debaixo do queixo. Está acordado, disse. Bom, levante-se e me siga. Virou-se abruptamente, afastando-se dos pés da cama e da porta do quarto rumo a um canto sombrio entre a lareira e a parede. Não me movi. Ele virou a cabeça para trás, olhando na minha direção, e ergueu a lamparina mais alto. Agilize, garoto, disse com irritação, e deu uma pancada na cama com o cajado que lhe servia de apoio. Eu saí da cama, estremecendo quando meus pés descalços tocaram o chão frio. Tentei pegar as minhas roupas e sapatos, mas o homem não tinha a intenção de esperar por mim. Olhou outra vez de relance para ver se eu estava me atrasando, e o seu olhar penetrante foi o suficiente para me fazer largar as roupas e tremer. Foi então que eu o segui, em silêncio, de camisola, sem encontrar algum motivo que pudesse me explicar aquilo tudo, exceto o que ele havia sugerido. Segui-o até uma porta que nunca tinha visto ali antes e para cima, por um estreito lance de degraus sinuosos, iluminados apenas pela lamparina que ele segurava acima da cabeça. A sua sombra se estendia atrás dele e sobre mim, de tal forma que eu andava numa escuridão em movimento, tateando cada degrau com os pés. As escadas eram de pedra, fria, gasta, lisa e perceptivelmente nivelada. A escadaria parecia não ter fim, e a partir de um dado momento tive a impressão de que já tínhamos subido mais alto do que todas as torres que existiam ali. Uma brisa gelada assoprava em direção ao topo, seguindo os degraus e subindo por dentro da minha camisola.
arrepiando-me com mais do que um mero frio. Continuamos subindo, sempre, até que finalmente ele empurrou uma porta maciça que, para minha surpresa, moveu-se silenciosamente e com facilidade. Entramos num quarto. Estava iluminado por várias lamparinas suspensas por correntes fininhas em um teto que eu não conseguia ver. O quarto era grande, mais de 3 vezes maior do que o meu. Um dos quartos chamou minha atenção. Destacava-se pela enorme armação de uma cama repleta de mantas, de penas e almofadas. Havia tapetes no chão, uns por cima dos outros, com os seus vermelhos e verdes vivos e azuis, tanto com tons profundos quanto pálidos. Havia uma mesa feita de madeira de cor de mel silvestre, e sobre essa mesa havia uma travessa de frutas tão perfeitamente maduras que eu podia sentir os seus aromas. Livros e rolos de pergaminhos espalhavam-se, desordenados, como se o fato de serem raros não preocupasse nem um pouco o leitor. Todas as suas três paredes com evitadas Todas as suas três paredes eram enfeitadas por tapeçarias que representavam paisagens de planícies, abertas com montes repletos de árvores no horizonte. Comecei a andar naquela direção. Por aqui, disse o meu guia, conduzindo-me de forma implacável para o outro extremo do quarto. Havia ali um cenário diferente. Uma mesa com tampo de pedra se destacava com a superfície chamuscada e cheia de manchas. Em cima jaziam vários utensílios, recipientes e acessórios. Uma balança, um pilão com socador e muitas coisas que eu não sabia o nome. Uma fina camada de pó cobria muitas partes da mesa, como se vários projetos tivessem sido abandonados pela metade, meses ou até anos antes. Por trás da mesa havia prateleiras que continham uma coleção desorganizada de mais rolos de pergaminho, alguns adornos em azul ou dourado. O cheiro do quarto era, ao mesmo tempo, pungente e aromático. Ramalhetes de ervas secavam em outras prateleiras. Ouvi um ruído e vi de relance um movimento pelo canto do olho, mas o homem não me deu tempo para investigar. A lareira, que já devia ter aquecido aquele canto no quarto, era um buraco negro e frio. As brasas pareciam úmidas e há muito tempo extintas. Levantei os olhos na direção do meu guia. Ele pareceu surpreso com o desânimo que viu no meu olhar. Virou-se e lentamente, ele próprio, examinou o quarto. Refletiu um pouco e eu senti o seu descontentamento envergonhado. Isso está uma bagunça. Mais do que uma bagunça, suponho. Mas, enfim, já faz bastante tempo, suponho. Mas mais até do que bastante, apenas bastante tempo. Bem, logo tudo se ajeita, mas primeiro vamos às apresentações. Suponho que seja um tanto arrepiante estar aqui vestido, só com uma camisola. Por aqui, garoto. Seguiu até o lado confortável do quarto. Ele se sentou numa cadeira de madeira maltratada em volta com cobertores. Os meus dedos dos pés, descalços, afundavam-se, agradecidos na pelugem de um tapete de lã. Fiquei em pé diante dele, aguardando enquanto os olhos verdes se sondavam. Por alguns minutos fez-se silêncio. Então, ele falou: Primeiro, deixe-me apresentá-lo a você mesmo. A sua linhagem está presente em todos os seus traços. Sagaz optou por reconhecer isso porque todas as suas recusas não teriam convencido ninguém do contrário. Ele fez uma pequena pausa e sorriu como se achasse graça. Pena que Galeno se recuse a te ensinar o talento. Foi proibido há muitos anos por receio que se tornasse uma ferramenta comum demais. Aposto que, se o velho Galento tentasse te ensinar, encontraria aptidão em você. Mas não temos tempo para nos preocupar com o que não vai acontecer. Suspirou como se refletisse sobre alguma coisa e ficou silencioso por um momento. Recomeçou abruptamente. Bronco te mostrou como trabalhar e como obedecer, duas coisas em que o próprio Bronco é excelente. Você não é especialmente forte, rápido ou esperto, não pense que é. Contudo, terá a teimosia para cansar qualquer um que seja mais forte, mais rápido ou mais esperto que você. E isso é mais perigoso para você do que para qualquer outro. Porém, neste momento, isso não é o mais importante. E continuou: Você é um dos homens do rei agora, e deve começar a aprender aqui, neste lugar, que isso é o seu atributo mais importante. Ele te dá o que comer, o que vestir, e garante que receba educação. E tudo o que ele pede em troca por enquanto é a sua lealdade.
Mais tarde, irá perder o seu serviço. Essas são as condições para que eu te ensine a ser um homem do rei e completamente leal a ele, porque, sob diferentes condições, seria perigoso demais educá-lo na minha arte. Ele fez uma pausa e, por um longo momento, olhamos simplesmente um para o outro. Concorda? Perguntou, e eu sabia que não era uma simples pergunta, mas um selar de um pacto. Sim, eu disse, e depois, vendo que ele ainda aguardava por alguma coisa, dou-me a palavra. Bom, disse ele com entusiasmo. Agora, passemos às outras coisas. Você já me viu antes? Não. Percebi de repente como aquilo era estranho, pois embora frequentemente aparecessem na torre visitantes que eu desconhecia, era óbvio que esse homem residia aqui havia muito tempo, e eu conhecia, pelo menos de vista, quando não de nome, quase todos os habitantes da torre. Sabe quem eu sou, garoto? Ou por que está aqui? Indiquei rapidamente que não com a cabeça a ambas as perguntas. Bom, ninguém mais sabe, de qualquer maneira. Portanto, preste atenção para que as coisas continuem como estão. Compreenda isto claramente. Não falará a ninguém nem do que fazemos, nem de nada do que vai aprender aqui. Você me entendeu? Meu aceno confirmou que, com a cabeça. Meu aceno afirmativo com a cabeça deve tê-lo satisfeito, pois pareceu relaxar-se na cadeira. As mãos ossudas agarraram as patelas dos joelhos sobre as vestes de lã. Ótimo, ótimo. Pode me chamar de Bril. E como devo chamá-lo? Fez uma pausa e ficou esperando, mas quando eu não ofereci um nome, ele completou. Garoto, não são os nossos verdadeiros nomes, mas vão servir durante o tempo que passarmos juntos. Portanto, eu sou Breu, e sou mais um dos professores que Sagaz arranjou para você. Demorou um tempo até ele se lembrar de que eu estava aqui, e depois demorou um tempo até ele se decidir a me pedir que te ensinasse. E depois demorou mais até que eu concordasse em te ensinar. Mas tudo isso está resolvido agora. Quanto ao que eu vou te ensinar, bem. Levantou-se e caminhou em direção à lareira. Inclinou a cabeça enquanto fitava as chamas, e em seguida curvou-se para pegar um carvão e remexer as brasas, avivando a fogueira. É assassinato, mais ou menos. A fina arte do assassinato diplomático. Matar pessoas, ou cegá-las, ensurdecê-las, debilitá-las, paralisá-las, provocar nelas tosses debilitantes ou impotência, ou senilidade precoce, ou loucura, ou... Mas não interessa. Tudo isso é o meu ofício, e será o seu se concordar. Agora mesmo, desde o princípio, eu vou te ensinar a matar pessoas, a serviço do rei. E não da forma vistosa que Hold está te ensinando, não no campo de batalha onde os outros te veem e te incentivam. Não. Vou te ensinar maneiras sórdidas, discretas e delicadas de matar pessoas, e pode ser que venha desenvolver um gosto por tais artes, mas também pode ser que não. Isso vai depender de você, e não é algo sobre o qual eu tenha algum controle, mas te garanto que saberá como fazê-lo, e te garanto também outra coisa, uma coisa que estipulei como condição ao rei Sagaz antes de aceitar te ensinar, que saberá o que é isso que eu estou te ensinando, como eu nunca soube quando tinha a sua idade, portanto, devo te ensinar a ser um assassino. Tudo bem para você, garoto? Indiquei que sim com a cabeça outra vez, inseguro, mas não sabendo se tinha outra escolha. Ele me olhou de esguelha. Você sabe falar, não sabe? Não é mudo, além de bastardo, ou é? Engoli em seco. Não, senhor. Eu sei falar. Bem, então faça o favor de falar. Não fique aí fazendo que sim com a cabeça. Diga-me, o que é que pensa de tudo isso? De quem eu sou e do que acabei de te propor que façamos. Convidado a falar, continuei calado. Fitei a cara dele, cheia de marcas, e a pele fina das mãos, e senti o brilho dos seus olhos verdes sobre mim. Movi a língua no interior da boca, mas encontrei apenas silêncio. A atitude dele me convidava a falar, mas o seu rosto era mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu tivesse alguma vez imaginado. Garoto, disse, e a gentileza na voz dele me surpreendeu de tal forma que forçou os meus olhos a fitarem os dele. Posso te ensinar mesmo que me odeie, mesmo que despreze as lições que te dou. Posso te ensinar se estiver aborrecido, se for preguiçoso ou estúpido, mas não posso te ensinar se tiver medo de falar comigo.
Pelo menos, não da forma que eu quero te ensinar. E não posso te ensinar se você decidir que isso é algo que não quer aprender, mas você tem de me dizer isso. Você aprendeu a proteger tão bem os seus pensamentos que quase tem medo de deixá-los serem conhecidos por você mesmo. Mas tente dizê-los em voz alta, agora, para mim. Você não será punido. Não gosto muito disso, balbuciei de repente. A ideia de matar gente. Ah! Exclamou, e fez uma pausa. Nem eu gostei quando tive de fazer isso. Nem gosto ainda. Suspirou fundo. Cada vez que a situação surgir, e é você quem vai decidir. A primeira vez é a mais difícil. Mas fique sabendo, desde já, que essa decisão está a muitos anos de distância. E, entretanto, você tem muito a aprender. Ele hesitou. E tem mais, garoto. E deve lembrar-se disso em todas as situações, não só nesta. Aprender nunca é errado, mesmo aprender como matar não é errado. Ou certo. É apenas uma coisa, aprender algo que eu posso te ensinar. É isso. Por enquanto, pense que pode aprender como fazer, e decida mais tarde se quer realmente fazer isso. Que pedido para fazer a um garoto. Mesmo assim, creio que algo em mim eriçou os meus pelos da nuca e farejou com desconfiança a ideia. Mas, garotinho que era, não podia encontrar nenhuma objeção. Além disso, a curiosidade me roía por dentro. Eu posso aprender a fazer isso. Ótimo, ele sorriu, mas o rosto mostrava cansaço e não tinha a aparência de estar assim tão satisfeito quanto aquilo. Por enquanto, é o suficiente. Mais do que suficiente. Olhou em volta do quarto. Podemos começar esta noite. Vamos primeiro arrumar um pouco isso aqui. Há uma vassoura ali. Ah, mas antes de qualquer coisa, tire essa camisola e vista algo. Ah, há uma velha túnica aqui. Por enquanto, vai servir. Não podemos ter o pessoal da lavanderia se perguntando por que é que a sua camisola cheira a cânfora e analgésico, não é? Agora, varra o chão que eu vou arrumar umas coisas. E assim se passaram as horas seguintes. Eu varri e esfreguei o chão de pedra. Ele me orientou enquanto eu limpava a parafernália na grande mesa. Virei as ervas sobre a grelha onde secavam. Dei de comer aos 3 lagartos que ele mantinha enjaulados num canto, cortando alguns pedaços de carne velha e pegajosa que eles engoliram de uma só vez. Limpei vários potes e tigelas e os guardei. Ele trabalhava ao meu lado, parecendo grato pela companhia, e papeava comigo como se fôssemos ambos velhos ou ambos jovens. Nada de letras ainda? Nada de cifras? Que absurdo! O que é que o velho está pensando? Bem, vou me assegurar de que isso seja resolvido logo. Você tem as sobrancelhas do seu pai, garoto, e o mesmo jeito de franzi-las. Alguém já tinha te falado isso? Ah, aí está, sorrateiro, seu patife. O que é que você está aprontando? Uma doninha marrom apareceu por trás de uma tapeçaria e fomos apresentados um ao outro. Breu me deixou alimentar sorrateiro com ovos de codorna de uma tigela que estava em cima da mesa e riu quando o pequeno animal me perseguiu, mendigando por mais. Deu-me um bracelete de cobre que achei debaixo da mesa, avisando que poderia deixar o meu pulso verde, e que, se alguém me perguntasse sobre ele, deveria dizer que eu tinha encontrado atrás do estábulo. Em dado momento, paramos para comer bolos de mel e beber vinho quente com especiarias. Sentamo-nos em uma mesa baixa sobre uns tapetes em frente à lareira, e observei a luz do fogo dançando no rosto cheio de cicatrizes dele, e perguntei a mim mesmo por que antes tinha achado aquilo tão assustador. Ele percebeu que eu observava e suas feições se contraíram num sorriso. Ele te parece familiar, não é, garoto? O meu rosto, eu quero dizer. Não parecia. Era vendo as cicatrizes grotescas na pele pálida. Não fazia ideia do que ele queria dizer. Encarei-o intrigado, tentando descobrir o que era. Não se preocupe com isso, garoto. Deixa marcas em todos nós. Mais cedo ou mais tarde você vai acostumar com elas. Mas, por enquanto, bem, ele se levantou, espreguiçando-se de tal forma que a sua túnica revelou umas coxas magras e brancas. Agora é tarde, ou cedo, dependendo de que parte do dia você gosta mais. É tempo de voltar à sua cama. Agora, você vai se lembrar de que tudo isso é ultra secreto, não vai? Não só este quarto, mas a coisa toda. O acordar à noite, as lições sobre como matar pessoas e tudo isso. Vou me lembrar, sim, disse-lhe. E então, percebendo-me de que talvez significasse algo para ele, acrescentei. Tem a minha palavra. Ele gargalhou e em seguida concordou quase com tristeza.
Troquei de roupa, vestindo outra vez a camisola, e ele me acompanhou pelos degraus abaixo. Segurou a luz brilhante da lamparina ao pé da minha cama, enquanto eu subia nela, e aconchegou os cobertores sobre mim como ninguém tinha feito desde que eu tinha deixado os aposentos de Bronco. Penso que adormeci antes que ele deixasse a beira da cama. Brant foi enviado para me acordar de tão atrasado que eu estava. Despertei como se estivesse embriagado e senti uma forte dor latejante na cabeça. Contudo, logo que ele partiu, saltei da cama e corri até o canto do quarto. Ao empurrar a parede, as minhas mãos encontraram apenas pedra fria, e nenhuma fenda na pedra ou na argamassa revelava a existência da porta secreta que tinha estado ali na noite anterior. Nem por um instante pensei que Breu tivesse sido um sonho. De qualquer forma, ou o simples bracelete de cobre no meu pulso provava sua existência. Vesti minhas roupas apressadamente e passei pela cozinha para pegar um pedaço de pão e queijo que ainda estava comendo quando cheguei às baias. Bronco ficou irritado com o meu atraso e achou defeitos em tudo o que tentei fazer, fosse montar a cavalo ou cuidar das baias. Lembro-me bem de como me repreendeu. Não pense que, porque você tem um quarto no topo da torre e um brasão no gibão, pode se tornar um malandro que perambula por aí. Ronca na cama até quando quer e só se levanta para ajeitar o cabelo. Não vou tolerar isso. Bastardo você pode ser, mas é o bastardo de cavalaria. E vou fazer de você um homem de quem ele se orgulhe. Fiquei imóvel e, com a escova de pentear os cabelos ainda nas mãos, perguntei. Está se referindo a majestoso, não é? A pergunta inesperada o surpreendeu. O quê? Quando fala de malandros que passam toda a manhã na cama e não fazem nada senão se preocupar com o cabelo e com as roupas, está falando de majestoso? Bronco abriu a boca e fechou-a logo em seguida. As maçãs do rosto, coradas pelo vento, tornaram-se ainda mais vermelhas. Por fim, resmungou. Nem eu, nem você estamos em posição de criticar qualquer um dos príncipes. E te digo isso apenas como uma regra geral, que dormir de manhã não fica bem a um homem, e ainda pior a um garoto. E nunca a um príncipe, disse eu, e parei para perguntar a mim mesmo de onde é que eu tinha tirado aquele pensamento. E nunca a um príncipe, Bronco concordou, sério. Ele estava ocupado na baia, tratando a perna machucada de um potro. O animal estremeceu de repente, e ouvi Bronco grunhir com o esforço de segurá-lo. O seu pai nunca dormia até mais tarde do que o ponto médio do sol, só porque tinha bebido na noite anterior. Claro que ele tinha uma resistência ao vinho como nunca vi antes, mas também tinha disciplina com isso. Não tinha um criado designado para acordá-lo. Levantava sozinho da cama todos os dias e esperava que os seus homens seguissem o exemplo. Nem sempre isso o tornava popular, mas os soldados o respeitavam. Homens gostam disso num líder, que exija de si mesmo o que espera deles. E vou te dizer outra coisa. O seu pai não gastava dinheiro se enfeitando como um pavão. Quando era mais jovem, antes de se casar com Dama Paciência, estava jantando uma noite numa dessas torres menores. Eu estava sentado não muito longe dele, o que era uma grande honra para mim, e eu ouvi um pouco de sua conversa com a filha do dono da casa, que haviam esperançosamente colocado ao lado do príncipe herdeiro. Ela lhe perguntou o que achava das esmeraldas que ela trazia no pescoço, e ele lhe fez um elogio. Estava me perguntando, senhor, se gosta de joias, pois não está usando nenhuma esta noite. Disse ela, num tom provocante, e ele respondeu com seriedade que as joias dele luziam tão brilhantes quanto as dela, e muito maiores. Oh, e onde guarda essas joias, pois adoraria vê-las? E ele lhe respondeu que teria o maior gosto em mostrá-las a ela mais tarde, naquela mesma noite, quando estivesse mais escuro. Ela corou, esperando algum tipo de convite secreto. Mais tarde, de fato, ele a convidou a acompanhá-lo até a muralha, mas levou também com eles metade dos convidados do jantar. Lá, ele apontou as luzes das torres de vigia na costa brilhando claramente na escuridão, e disse a ela que considerava aquelas as suas melhores e mais queridas joias, e que tinha gastado dinheiro dos impostos pagos pelo pai dela para mantê-las brilhando assim. E então mostrou aos convidados as luzes tremuluzentes dos guardas daquele homem nobre, dispostas ao longo das fortificações do castelo, e disse-lhes que quando olhassem para o duque deveriam ver aquelas luzes brilhantes com joias em sua testa. Foi um belo elogio ao duque e à duquesa, e os outros nobres prestaram muita atenção àquele gesto. Os ilhéus tiveram muito poucas invasões bem-sucedidas naquele verão.
Então, assim que cavalaria reinava pelo exemplo e pelo encanto de suas palavras, assim deveria fazer qualquer verdadeiro príncipe. Eu não sou um verdadeiro príncipe, sou um bastardo. Foi estranho ouvir da minha própria boca aquela palavra que eu ouvia com tanta frequência e dizia tão raramente. Bronco suspirou. Seja o seu sangue, garoto, e ignore o que os outros pensam de você. Às vezes fico cansado de ter de fazer sempre as coisas mais difíceis. Eu também. Absorvi isso em silêncio por um tempo enquanto esfregava o ombro de fuligem. Bronco, ainda ajoelhado ao lado do potro, falou de repente. Não te peço mais do que a mim mesmo. Sabe que é verdade. Eu sei disso. Respondi, surpreendido que ele falasse daquilo outra vez. Só quero fazer o melhor por você. Aquilo era uma ideia totalmente nova para mim. Depois de um momento, eu perguntei. Por que, se você pudesse fazer com que Cavalaria sentisse orgulho de mim, do que fez comigo, talvez ele voltasse? O som rítmico das mãos de Bronco esfregando o bálsamo na perna do potro diminuiu a velocidade e então parou abruptamente. Mas ele continuou de cócoras ao lado do cavalo e falou calmamente através da parede da baia. Não, não pense nisso. Não acho que nada possa trazê-lo de volta. E ainda que viesse... Então Bronco começou a falar mais lentamente. Ainda que viesse, não seria o homem que costumava ser. Antes, quero dizer. É tudo culpa minha que ele tenha ido embora, não é? As palavras das mulheres, enquanto costuravam, ecoavam na minha cabeça. Se não fosse pelo garoto, ele ainda seria o sucessor do rei. Bronco fez uma longa pausa. Não acho que seja culpa de algum homem nascer, suspirou, e as palavras pareceram vir à sua boca com mais relutância. E é fato que não tem como um bebê deixar de ser bastardo. Não, Cavalaria provocou a própria queda, embora seja uma coisa difícil para eu dizer. Ouvi as mãos dele voltarem ao trabalho na perna do potro. E a sua queda também. Eu disse isso para o ombro de fuligem suavemente, nunca imaginando que ele pudesse me ouvir, mas num instante ou dois depois pude ouvi-lo murmurar. Eu faço o que está ao meu alcance, Fitz. O que está ao meu alcance. Acabou sua tarefa e veio até a baia de fuligem. Hoje sua língua está solta como a dos fofoqueiros da cidade, Fitz. O que é que deu em você? Foi a minha vez de fazer uma pausa e ficar pensando. Alguma coisa relacionada a Breu, concluí. Alguma coisa relacionada a alguém que queria que eu compreendesse e tivesse algo a dizer sobre o que estava sendo ensinado para mim, soltando a minha língua para eu finalmente fazer todas as perguntas que havia carregado comigo durante tantos anos. Mas, como não podia dizer isso a ele, encolhi os ombros e respondi sem mentir. São apenas coisas que me intrigam durante muito tempo. Bronco respondeu com um grunhido, aceitando aquela resposta. Bem, suas perguntas são sem dúvida um avanço, embora eu não possa prometer que tenha sempre uma resposta. É bom ouvi-lo. Fala como um homem. Faz com que eu tenha menos receio em te perder para os animais. Por um momento ele olhou intensamente para mim e depois se afastou, cocheando. Fiquei vendo-o ir embora e lembrei-me daquela primeira noite em que eu tinha visto, e como um olhar dele tinha sido suficiente para domar um salão inteiro cheio de homens feitos. Já não era o mesmo homem, e não tinha sido apenas o jeito manco de andar que tinha mudado o seu porte e a maneira como os outros o viam. Ainda era respeitado enquanto mestre dos estábulos e ninguém contestava sua autoridade ali, mas já não era o braço direito do príncipe herdeiro, a não ser por tomar conta de mim. Ele tinha deixado de ser o homem de confiança de Cavalaria. Não era de admirar que não pudesse me olhar sem ressentimento. Ele não tinha feito o bastardo que provocara sua queda pela primeira vez desde que eu conheci. O medo que tinha dele foi tocado pela compaixão. Capítulo 5. Lealdade. Em alguns reinos e terras, faz parte da tradição que o filho varão proceda à filha nas questões de herança. Esse nunca foi o caso dos 6 ducados. Os títulos são herdados exclusivamente por ordem de nascimento. Aquele que herda o título deve supostamente encará-lo como uma responsabilidade de administração, se o senhor ou senhora for isentado a ponto de cortar muitos hectares de floresta de uma só vez, ou negligenciar os vinhedos, ou deixar que a qualidade do gado seja muito afetada por procriação consanguínea, o povo do ducado pode contestar e vir ao rei para pedir justiça. Isso já aconteceu, e todo nobre tem consciência de que pode acontecer outra vez.
O bem-estar do povo pertence ao povo, e este tem o direito de reclamar ao seu duque ou administrador mau. Quando o portador do título se casa, é esperado que tenha isso em mente. O companheiro escolhido, ele ou ela, deve também estar disposto a ser um administrador. Por essa razão, o companheiro que possui o título inferior deve passá-lo ao irmão mais novo. Um indivíduo pode administrar de verdade só uma propriedade. Em certas ocasiões, isso tem causado discórdia. O rei sagaz casou-se com a dama Desejo, que teria se tornado duquesa de Vara, caso não tivesse escolhido aceitar a oferta e tornar-se rainha. Dizem que ela chegou a lamentar a decisão e convenceu-se de que, se tivesse continuado duquesa, teria mais poder. Casou-se com Sagaz sabendo bem que era sua segunda rainha e que a primeira já havia lhe dado 2 herdeiros. Nunca escondeu o desdém que sentia pelos 2 príncipes mais velhos e frequentemente expunha categoricamente que, uma vez que sua estirpe era muito mais elevada do que a da primeira rainha do rei sagaz, considerava seu filho majestoso mais nobre do que os 2 meio-irmãos. Tentou instigar essa ideia nos outros ao escolher o nome do filho. Infelizmente, para os seus planos, a maioria das pessoas considerou esse estratagema de mau gosto. Muitos se referiam a ela em tom de piada como a rainha do interior, pois quando embriagada afirmava que tinha a influência política necessária para unificar Vera e Levra num novo reino, que se livraria da submissão ao rei sagaz e a proclamaria rainha. Muitos consideram, porém, que tais afirmações eram derivadas ao seu gosto por substâncias embriagantes, eram as alcoólicas, sejam as extraídas de ervas. É verdade, contudo, que antes de ter sucumbido aos seus vícios, ela foi responsável por alimentar a rixa entre o Ducado do Interior e o Ducado Costeiro. Com o tempo, comecei a ansiar pelos encontros noturnos com Breu. Nunca tinha hora ou dia certo, nem qualquer padrão que eu pudesse distinguir. Uma semana, mesmo 2, podiam se passar entre os encontros. Ou podia acontecer de ele vir me chamar todas as noites durante uma semana, deixando-me zonzo de cansaço durante as minhas obrigações diurnas. Às vezes, ele me convocava logo que toda a torre dormia. Em outras ocasiões, chamava-me às altas horas da madrugada. Era um horário extenuante para um garoto em fase de crescimento e, contudo, nunca pensei em reclamar para Breu ou recusar um chamado dele. Nem penso que alguma vez tenha lhe ocorrido que as lições noturnas me causassem alguma dificuldade. Sendo ele próprio uma criatura noturna, é provável que aquele horário lhe parecesse perfeitamente natural para o meu ensino, e as lições que aprendi com ele eram peculiarmente adequadas às horas mais sombrias do mundo. As suas lições eram extremamente diversificadas. Uma noite podia ser gasta no estudo laborioso das ilustrações de um grande herbário que ele tinha, com a exigência de que no dia seguinte eu colhesse 6 amostras que correspondessem às ilustrações. Nunca achava que devia me sugerir onde procurar por essas ervas, se nos jardins da cozinha ou nos cantos mais sombrios da floresta, mas eu as encontrava sempre, aprendendo muito sobre a capacidade de observação durante o processo. Ele também fazia jogos, por exemplo, dizia-me para que, de manhã, eu fosse até Sarah, a cozinheira, e lhe perguntasse se o presunto daquele ano era mais magro do que o do ano anterior. Depois, na noite seguinte, devia contar a conversa toda a Abril, nos mínimos detalhes, palavra por palavra, e responder a uma dúzia de perguntas. Como era sua postura, se era canhota ou não, se ela parecia um pouco surda, e o que estava cozinhando no momento em que eu fui falar com ela. A minha timidez e discrição nunca eram consideradas desculpa suficiente para falhar nesse tipo de missão, e assim acabei encontrando e conhecendo muitos criados da torre. Embora as minhas perguntas fossem inspiradas por Breu, o povo todo ficava contente com o meu interesse e compartilhava de bom grado os conhecimentos que tinha. Sem querer, comecei a construir uma reputação de jovem esperto e bom rapaz. Anos depois, percebi que a lição não tinha apenas o objetivo de exercitar minha memória, mas também de me ensinar a ganhar a amizade das pessoas e perceber como elas pensavam. E com efeito, houve depois muitas ocasiões em que um sorriso, um elogio sobre o modo como o meu cavalo tinha sido tratado e uma rápida pergunta feita a um rapaz do estábulo me trouxeram informações que não seriam obtidas em nenhuma esquina do reino, nem por suborno. Outros jogos serviam para treinar, além do meu poder de observação, a minha audácia. Um dia, Breu me mostrou a meada de um fio de lã
e me disse que eu, sem fazer perguntas à dona despachada, deveria descobrir exatamente onde ela mantinha estoques de um fio que correspondesse exatamente àquele, e quais eram as ervas que tinham sido usadas para atingi-lo. 3 dias depois eu deveria surrupiar as melhores lãs que ela tivesse, escondê-las por 3 horas atrás de uma certa fileira de garrafas na adega, e voltar a pô-las no lugar, tudo isso sem ser detectado nem por ela, nem por qualquer outra pessoa. No começo, esses exercícios apelavam ao gosto natural de um garoto por travessuras, e eu raramente falhava. Se falhasse, as consequências eram um problema meu. Breu tinha me avisado que não tentaria me proteger da ira de ninguém e sugeriu que tivesse uma boa história preparada para explicar a minha presença em lugares onde não deveria estar, ou a posse de algum objeto que não tivesse qualquer razão para tê-lo comigo. Aprendi a mentir muito bem. Não creio que isso tenha sido ensinado a mim por acidente. Todos esses exercícios eram lições de introdução ao ofício de assassino. E mais, truques com as mãos, a arte de se movimentar às escondidas, onde golpear um homem para deixá-lo inconsciente, onde golpear um homem para matá-lo sem que gritasse, onde apunhalar um homem para que morresse sem derramar muito sangue. Aprendi tudo isso rapidamente e bem, progredindo sob o olhar aprovado de Breu. Aprendi tudo isso rapidamente e bem, progredindo sob o olhar aprovador de Breu. Logo, ele começou a me usar para pequenas tarefas na torre. Nunca me dizia antes do tempo se eram testes das minhas habilidades ou verdadeiras missões que desejava ver cumpridas. Para mim, não tinha nenhuma diferença. Executava cada uma delas com determinação e devoção a Breu e a tudo o que ele me ordenava. Na primavera desse ano, preparei as taças de vinho de uma delegação visitante de mercadores de Villamonte para que ficassem muito mais bêbados do que pretendiam. Mais tarde, nesse mesmo mês, escondi um boneco de uma trupe de teatro de marionetes para que tivessem de apresentar o incidente das taças correspondentes, um breve conto popular, em vez do longo drama histórico que haviam planejado para aquela noite. No festival do solstício, adicionei uma certa erva à chaleira que continha o chá da tarde de uma criada, de modo que ele e 3 amigas suas fossem acometidas por diarreia e não pudessem servir à mesa naquela noite. No outono, amarrei uma linha em volta do calcanhar do cavalo de um nobre visitante para que o animal ficasse temporariamente manco, convencendo o nobre a permanecer em Torre do Cervo por 2 dias a mais do que havia planejado. Nunca sabia das razões por trás das tarefas que Breu me dava. Naquela idade, concentrava os meus pensamentos em como fazer uma coisa e não no porquê dela, e isso também era algo que creio ter sido ensinado intencionalmente para mim. Obedecer sem questionar a razão, por que a ordem foi dada. Houve uma tarefa que me deliciou. Mesmo na ocasião, sabia que a missão era mais do que um capricho de Breu. Ele me chamou no final da noite, um pouco antes da madrugada. Dom Falcoaria e a sua dama estão aqui de visita desde 2 semanas atrás. Você os conhece de vista. Ele tem um bigode muito longo e ela vive ajeitando o cabelo, mesmo à mesa. Sabe de quem estou falando? Franzia as sobrancelhas. Muitos nobres estavam reunidos em Torre do Cervo para formar um conselho, com o intuito de discutir o aumento de invasões dos ilhéus. Pelo que eu tinha percebido, os ducados costeiros queriam mais navios de guerra, mas os ducados do interior opunham-se à partilha dos impostos para aquilo que viam como um problema puramente costeiro. Dom, Fal... Dom Falcorreia e a dama Dália eram do interior. Falcorreia e os seus bigodões pareciam ter um temperamento instável e estar constantemente em comoção. A dama Dália, em contrapartida, parecia não se interessar muito pelo conselho e passava a maior parte do tempo explorando a Torre do Cervo. Ela sempre usa flores no cabelo? Que vivem caindo? Essa mesma, respondeu Breu enfaticamente. Bem, você a conhece. Agora, esta é a sua missão, e não tenho tempo de planejá-la em mais detalhes com você. Num dado momento, durante o dia de hoje, ela vai enviar um mensageiro ao quarto do príncipe majestoso. O mensageiro irá entregar qualquer coisa, um bilhete, uma flor, um objeto qualquer. Você deveria retirar esse objeto do quarto de majestoso antes que ele o veja. Entendeu? Eu concordei e abri a boca para dizer algo, mas Breu se levantou subitamente e quase me expulsou do quarto. Nós não temos tempo. Já está quase amanhecendo, anunciou. Eu dei um jeito de estar no quarto de majestoso, respondendo quando
Me escondido, quando a mensageira chegou, pela maneira como a mocinha entrou no quarto, convenci-me de que não era sua primeira missão. Colocou um pequeno rolo de pergaminho e um botão de flor na almofada de majestoso e esgueirou-se para fora do quarto. No instante seguinte, ambos os objetos estavam no meu gibão e, mais tarde, debaixo do meu próprio travesseiro. Penso que a parte mais difícil dessa missão foi me conter para não abrir o rolo de pergaminho. Entreguei e abri o rolo e a flor na mesma noite. Durante os dias que se seguiram, esperei certo de que haveria alguma espécie de furor e na expectativa de ver Majestoso extremamente frustrado. Mas, para minha surpresa, nada disso aconteceu. Majestoso continuou se comportando como era usual dele, exceto que se arrumava ainda melhor que de costume e flertava de forma ainda mais escandalosa com todas as damas. Quanto a Dona Dália, despertou-lhe um súbito interesse pelas sessões do conselho e deixou o marido perplexo ao tornar-se uma apoiante fervorosa dos impostos para navios de guerra. A rainha expressou seu desagrado por essa mudança de lado, excluindo a Dama Dália de uma degustação de vinhos nos seus aposentos. Tudo aquilo me deixou confuso, mas quando finalmente fiz um comentário Abreu, ele me repreendeu. Lembre-se, você é um homem do rei. Se uma tarefa é dada a você, você a executa. E devia estar bem satisfeito consigo mesmo por completar a tarefa que lhe foi dada. É tudo o que precisa saber. Apenas sagaz pode planejar as jogadas e montar uma estratégia para o jogo dele. Você e eu somos peças desse jogo, talvez. Mas somos suas melhores peças. Disso você pode ter certeza. Desde o início, Breu descobriu os limites da minha obediência. Quando pediu que eu deixasse um cavalo manco, ele sugeriu que eu cortasse a ranilha do pé do animal. Nunca sequer considerei fazer isso. Informei-o com toda a sabedoria de quem tinha crescido rodeado de cavalos que havia muitas maneiras de fazer um cavalo mancar sem precisar realmente fazer mal a ele, e que devia confiar em mim para escolher uma forma apropriada. Até hoje não sei o que Breu achou dessa recusa. Na ocasião, não expressou nem condenação nem aprovação em relação ao meu ato. Quanto a isso, como em muitas outras coisas, guardou para si mesmo suas opiniões. Mais ou menos uma vez a cada 3 meses, o rei sagaz mandava-me chamar aos seus aposentos. Normalmente, minha convocação acontecia logo cedo pela manhã. Eu ficava em pé diante dele enquanto ele tomava banho, ou enquanto prendiam o seu cabelo na trança de ouro que apenas o rei podia usar, ou enquanto o criado preparava suas roupas. O ritual era sempre o mesmo. Ele me inspecionava cuidadosamente, estudando o meu crescimento e porte, como se eu fosse um cavalo que ele estivesse pensando em comprar. Perguntava-me uma ou duas coisas, geralmente sobre minhas aulas de equitação ou treino com armas, e ouvia compenetrado minha curta resposta. Então, perguntava de um jeito quase formal: E você? Acha que estou cumprindo a minha parte do acordo? Sim, senhor, respondia sempre. Então trate de cumprir a sua parte também. Era sempre a resposta em que me dispensava. E qualquer que fosse o criado que o assistia ou que abria a porta para eu entrar ou sair, não parecia sequer notar a minha presença ou as palavras do rei. Foi no final do outono desse ano, já numa pontinha de início do inverno, que me foi dada a missão mais difícil até então. Breu me chamou aos seus aposentos quase no instante exato em que eu tinha apagado a minha vela. Estávamos dividindo umas guloseimas e um pouco de vinho com especiarias, sentados em frente à lareira. Ele tinha acabado de esbanjar elogios à minha última façanha, que tinha sido virar do avesso todas as camisas penduradas para secar no varal do pátio da lavanderia, sem ser pego. Tinha sido uma tarefa difícil e a parte mais complicada foi me segurar para não cair na gargalhada, o que entregaria o meu esconderijo dentro de um tonel de tintura, quando 2 dos moços mais jovens da lavanderia se convenceram de que o meu truque tinha sido obra de doentes das águas e se recusaram a lavar mais roupas nesse dia. Breu, como de costume, estava a par de tudo o que tinha acontecido mesmo antes de eu ter lhe contado, e se deliciou em me contar como o mestre Lúbrio da lavanderia tinha ordenado que se pendurasse erva de São João em cada canto do pátio e enfeitasse cada poço com uma grinalda para proteger dos doentes o trabalho do dia seguinte. Você tem um dom para isso, rapaz, Breu gargalhou, passando a mão no meu cabelo. Quase chegou a pensar que não há tarefa que você não seja capaz de concluir. Ele estava sentado numa cadeira diante do fogo e eu no chão ao seu lado, encostado em uma das suas pernas.
Deu umas pancadinhas nas minhas costas da mesma maneira que Bronco daria em um perdigueiro que tivesse se comportado bem, e então se inclinou para a frente e disse num tom de voz suave: Mas tenho um desafio para você. O que é? Perguntei, ansiosamente. Não será difícil, mesmo para alguém com um passo tão leve quanto o seu, avisou-me. Deixa eu tentar, desafiei-o de volta. Oh, dentro de um mês ou dois, talvez quando eu tiver aprendido mais, tenho um jogo para te ensinar hoje, um que fará com que o seu olhar e a sua memória fiquem mais aguçados. Pegou uma bolsa e retirou de lá um punhado de qualquer coisa. Abriu a mão por um instante diante de mim. Pedras coloridas. A mão se fechou. Havia amarelo? Havia amarelas? Sim, Breu. Qual é o desafio? Quantas? Pude ver duas, Breu. Aposto que conseguiria fazer isso agora. Será que podia ver mais do que duas? Sim, se algumas estivessem completamente escondidas debaixo das de cima, mas não parece provável. Breu, qual é o desafio? Ele abriu a mão ossuda e mexeu as pedras com o longo dedo indicador. Tinha razão. Apenas duas amarelas. Outra vez? Breu, eu consigo. Pensa que sim, não é? Olhe outra vez. Eis as pedras. 1, 2, 3. E fechou. Havia alguma vermelha? Sim, Breu. Qual é a missão? Havia mais vermelhas do que azuis? Trazer algo pessoal da mesa de cabeceira do rei. O quê? Havia mais pedras vermelhas do que azuis? Não. O que eu quero dizer é, qual é a missão? Errado, garoto, Breu anunciou alegremente. Abriu o punho. Está vendo? 3 vermelhas, 3 azuis, exatamente a mesma quantidade. Você vai ter de olhar mais depressa do que isso se quiser ser bem sucedido no meu desafio. E 7 verde. Eu sei disso, Breu, mas você quer que eu roube do rei? Não consegui acreditar no que tinha acabado de ouvir. Não roubar. Pegar emprestado. Como fez com as lãs da dona despachada. Não há mal nenhum num truque desses. Ou há? Nenhum, exceto que seria chicoteado se fosse pego. Ou pior. E está com medo de ser pego. Está vendo? Eu te disse que é melhor esperarmos um mês ou dois. Deixar que as suas habilidades se desenvolvam mais. Não é a punição. É que se eu for pego, o rei e eu temos um acordo. As minhas palavras se desvaneceram e encarei-o confuso. A instrução de Breu era parte do acordo que Sagaz e eu tínhamos feito. Cada vez que nos encontrávamos, antes de ele começar a me instruir, lembrava-me desse acordo. Eu tinha dado a Breu, assim como ao rei, a minha palavra de que seria leal. Com certeza ele podia perceber que se eu agisse contra o rei, estaria quebrando a minha parte do acordo. É um jogo, garoto, disse Breu pacientemente. É só isso. Uma brincadeira de mau gosto. Não é realmente tão sério quanto pensa. A única razão para eu escolher essa tarefa é que o quarto do rei e as coisas dele são vigiadas de perto. Qualquer um pode roubar as lãs de uma costureira. Do que estamos falando é de um verdadeiro exercício secreto de infiltração. Entrar nos aposentos do rei e trazer de lá algo que lhe pertença. Se conseguir fazer isso, acreditaria que usei bem o meu tempo te ensinando. Sentiria que é grato ao que te ensinei. Sabe bem que eu sou grato ao que você me ensina, disse eu rapidamente. Não era bem isso. Breu parecia ignorar completamente o meu argumento. Eu iria me sentir desleal, como se estivesse usando o que você me ensinou para enganar o rei, como se estivesse rindo da cara dele. Ah, Breu reclinou-se na cadeira, um sorriso torto. Não deixe isso te aborrecer, rapaz. O rei sagaz sabe apreciar uma boa piada. O que quer que traga, eu levarei de volta ao rei. Será um sinal para ele do quão bem eu te treinei e do quão bem você aprendeu. Traga algo simples, se isso te preocupa tanto. Não precisa tirar a coroa da cabeça dele ou o anel de um dedo dele, a escova dele ou qualquer pedaço de papel, mesmo a luva ou o cinto é o suficiente. Nada de grande valor, apenas uma prova. Pensei em parar para ponderar, mas percebi que tinha a certeza de não precisar refletir sobre o assunto. Não posso fazer isso. Quero dizer, não vou fazer. Não com o rei sagaz. Escolha qualquer outro, o quarto de qualquer um, e eu farei. Lembre-se de quando peguei o rolo de pergaminho de majestoso? Veja, eu posso me infiltrar em qualquer lugar e... Garoto, a voz de Breu veio lentamente intrigada. Não confie em mim? Estou te dizendo que não tem problema. Estamos falando apenas de um desafio, não de uma grande traição. E desta vez, se for pego, prometo que irei interceder e explicar tudo. Você não será punido. Não é isso, disse eu exaltado. Podia notar que Breu estava ficando cada vez mais intrigado com a minha recusa. Procurei uma maneira de lhe explicar. Prometi ser leal a Sagaz. É isto. Não há nada de desleal nisso, Breu exclamou.
Olhei para cima e vi um brilho irado nos olhos dele, sobressaltado. Afastei-me. Nunca o tinha visto assim enraivecido. O que é que você está dizendo, garota? Que estou te pedindo para trair o seu rei? Não seja idiota. É apenas um simples teste, uma maneira de ver sua capacidade de mostrar ao próprio sagaz o que você aprendeu, e você se recusa. Tenta disfarçar a covardia com histórias de lealdade. Garoto, você me envergonha. Pensei que você tinha costas mais largas do que estas, ou nunca teria começado a te ensinar. Breu! Comecei a falar, horrorizado. As palavras dele me deixaram em um estado de choque. Ele se afastou de mim e eu senti meu pequeno mundo desmoronando à minha volta, enquanto a voz dele continuava friamente. O melhor é voltar para a cama, garotinho. Pense exatamente no quanto você me insultou hoje. Insinuar que de alguma forma estou sendo desleal ao rei. Rasteje pelas escadas, seu covardezinho. E da próxima vez que eu te chamar, isto é, se eu voltar a te chamar, venha preparado para me obedecer, ou nem venha. Agora vá. Bruno nunca tinha falado comigo daquele jeito. Não conseguia me lembrar de alguma vez que ele sequer. Não conseguia me lembrar de alguma vez ele ter sequer levantado a voz. Fiquei olhando, quase sem nenhuma capacidade de compreensão, o braço magro marcado por cicatrizes de varíola que se destacavam sob as mangas da veste. O longo dedo que apontava com tanto desdém na direção da porta e das escadas. Ao me levantar, senti-me fisicamente doente. Cambaleei e tive de recorrer a uma cadeira para me apoiar, mas continuei obedecendo ao que tinha sido ordenado, incapaz de pensar em agir de forma diferente. Breu, que tinha se tornado o pilar central do meu mundo, que me havia feito acreditar que eu tinha algum valor, agora me tirava tudo. Não só a sua aprovação, mas o nosso tempo juntos, e a minha esperança de que eu seria alguma coisa na vida. Tropecei e quase caí pelas escadas abaixo. Elas nunca tinham parecido ser tantas e tão fria. A porta do fundo do vão da parede rangeu atrás de mim ao fechar, e fiquei no meio da escuridão total. Tateei o caminho até a cama, mas os cobertores não conseguiam me aquecer, e não conseguia pregar o olho durante a noite toda. Contorcia-me de agonia. O pior de tudo era não ser capaz de me sentir indeciso. Não podia fazer o que Breu tinha me pedido. Portanto, eu iria perdê-lo. Sem os seus ensinamentos, eu não seria de nenhum valor para o rei, mas essa não era a agonia. A agonia era simplesmente a falta de Breu na minha vida. Não conseguia me lembrar de como eu tinha conseguido viver antes dele, tão sozinho, voltar à modorra de viver o dia a dia, de tarefa em tarefa, parecia impossível. Tentei desesperadamente pensar em algo que pudesse fazer, mas parecia não haver resposta. Podia ir até Sagaz, mostrar-lhe o alfinete e ter permissão e contar-lhe do meu dilema, mas o que ele iria me dizer? Será que não me veria como um garotinho bobo? Será que me diria que eu deveria ter obedecido Breu? Pior, e se ele me dissesse que eu tinha razão para ter desobedecido e se virasse contra Breu? Essas questões eram muito difíceis para a cabeça de uma criança, e não encontrei respostas que me ajudassem. Quando a manhã finalmente chegou, saí da cama me arrastando e fui me apresentar a Bronco como de costume. Desempenhei as minhas tarefas numa dormência cinzenta que a princípio me trouxe críticas e mais tarde perguntas sobre o estado da minha barriga. Disse-lhe simplesmente que não tinha dormido bem e ele me dispensou sem o tônico que tinha ameaçado me dar. Não me comportei melhor no treino de armas. O meu estado de distração era tal que deixei um garoto muito mais novo me acertar uma pancada forte na cabeça. Hold nos advertiu pela falta de cuidado e me disse para ir descansar um pouco. Quando voltei à torre, minha cabeça latejava de dor e minhas pernas tremiam. Fui para o quarto, pois não tinha estômago nem para a refeição do meio-dia, nem para as conversas em voz alta que a acompanhavam. Deitei-me na cama com a intenção de fechar os olhos por apenas um momento, mas caí num sono profundo. Acordei no meio da tarde e pensei nas broncas que eu ia levar por faltar às minhas lições da tarde. Mas isso não me fez levantar e adormeci outra vez por ser acordado apenas na hora do jantar por uma criada que tinha vindo saber do meu estado a pedido de Bronco. Eu me lembrei dela dizendo que estava com azia e que ia ficar de jejum até que melhorasse. Depois que ela saiu, cochilei, mas não dormi. Não conseguia. A noite foi se tornando mais escura A noite foi se tornando mais escura no quarto sem iluminação, e ouvi o resto da torre ir se deitar. Na escuridão e quietude, continuei deitado, esperando por um chamamento a que não teria a coragem de responder. E se a porta se abrisse? Não podia ir até Breu, pois não podia lhe obedecer. O que seria pior? Que não me chamasse ou que abrisse a porta para mim e eu ousasse me recusar a ir?
Passei a noite toda me atormentando, e à chegada cinzenta da manhã, recebi a resposta. Ele nem sequer se deu ao trabalho de me chamar. Mesmo agora, não gosto de relembrar os dias que se seguiram. Passava um dia atrás do outro com as costas curvadas, tão enjoado que não conseguia comer nem descansar direito. Não era capaz de me concentrar em nenhuma tarefa e encarava as críticas dos professores com uma sombria resignação. Adquiri uma dor de cabeça que nunca passava e meu estômago estava tão apertado que a comida não despertava o meu interesse. A simples ideia de comer já me deixava cansado. Bronco aturou isso por 2 dias antes de me confrontar e me forçar a engolir um tônico sanguíneo e um gole de vermífugo. A combinação me fez vomitar um pouco o que eu tinha comido nesse dia. A seguir, forçou-me a lavar a boca com vinho de ameixas, e até hoje não consigo beber vinho de ameixas sem enjoar. Então, para minha surpresa, arrastou-me pelas escadas acima, aos seus aposentos, e ordenou-me que descansasse ali por um dia. Quando a noite veio, ele me fez subir a torre e, sob seu olhar atento, fui forçado a consumir uma tigela de sopa aguada e um pedaço de pão. Ele teria me levado de volta aos seus aposentos outra vez se eu não tivesse insistido que queria minha própria cama. A verdade é que eu tinha de estar no quarto. Tinha de saber se Breu tentaria ao menos chamar-me, independentemente de eu ser capaz ou não de responder ao seu chamado. Ao longo de mais uma noite inteira sem dormir, fiquei olhando a escuridão no canto sombrio do quarto. Mas ele não me chamou. Mas ele não me chamou. A manhã surgiu cinzenta na minha janela. Olhei para o lado e continuei na cama. A desolação profunda que havia se instalado em mim era pesada demais para que eu conseguisse combatê-la. Todas as escolhas possíveis me levavam a finais assim, cinzentos. Não conseguia encarar o quão insignificante seria sair da cama. Uma espécie de mescla entre o quase sono e a dor de cabeça me assolavam. Qualquer som parecia alto demais aos meus ouvidos, e eu me sentia ou quente demais ou frio demais, independentemente da forma como remexia os cobertores. Fechei os olhos, mas mesmo os sonhos eram claros e irritantes. Vozes em discussão tão altas como se estivessem na cama comigo, e ainda mais incômodas, porque soavam como um homem discutindo consigo mesmo e tomando ambos os lados da disputa. Acabe com ele como você acabou com o outro, resmungava com raiva. Você e os seus testes estúpidos. E então, não dá para ser cuidadoso demais. Não dá para depositar confiança em qualquer um. O sangue vai se revelar. Teste a resistência dele, simplesmente. A resistência. Se você quer uma lâmina negra, forge a você mesmo. Malhe até ficar plana. E então, com mais serenidade, não tenho coragem de fazer isso. Não serei usado outra vez. Se desejava testar o meu caráter, você conseguiu. E então, não venha me falar de sangue e família. Lembre-se do que sou para você. Não é com a lealdade dele que está preocupada, nem com a minha. As vozes raivosas se separaram, fundiram-se e tornaram-se uma discussão diferente, mais aguda. Forcei-me a abrir minhas pálpebras. O quarto tinha se transformado na cena de uma pequena batalha. Acordei no meio de uma intempestiva discussão entre Bronco e Dona Despachada sobre de quem era a jurisdição. Os cheiros de emplastro de mostarda e de camisola pairavam sobre mim, tão fortes que eu queria me forçar a vomitar. Bronco manteve-se impassível entre ela e a cama. Seus braços estavam cruzados sobre o peito e Raposa estava sentada aos meus pés. As palavras de Dona Despachada rangiram na minha cabeça como cascalho. Na torre. Esses lençóis limpos. Sei sobre garotos. Esse cão fedorento. Não me lembro de Bronco dizer uma palavra. Manteve-se simplesmente ali, tão firme que eu podia senti-lo com os olhos fechados. Mais tarde ele desapareceu, mas Raposa estava na cama, não nos meus pés, mas ao meu lado, arfando de um jeito carregado, mas se recusando a me trocar pelo chão fresco. Abri os olhos outra vez mais tarde ainda e era início de crepúsculo. Bronco tinha retirado a minha almofada, abanando-a um pouco e a enfiava desajeitadamente debaixo da minha cabeça, com o lado mais fresco para cima. Então se sentou pesadamente na cama. Limpou a garganta. Fitz, você não tem nenhum problema que eu já tenha visto antes. Pelo menos, qualquer que seja esse problema, não está nas tripas nem no sangue. Se você fosse mais velho, suspeitaria que tivesse problemas com mulheres. Você está agindo como um soldado numa bebedeira de 3 dias, mas sem vinho. Garoto, o que é que está acontecendo com você? Olhou para mim com uma preocupação sincera. Era o mesmo olhar que lançava quando receava que uma égua fosse abortar, ou quando caçadores traziam de volta cães que os javalis tinham atacado. A sua consternação me tocou e, sem querer, sondei sua mente.
Como sempre, a barreira estava lá, mas Raposa gemeu lentamente e encostou o focinho no meu rosto. Tentei exprimir o que estava na minha alma, sem trair brilho. Estou tão sozinho agora, eu me ouvi dizer. Até para mim soou como uma reclamação sem importância. Sozinho? As sobrancelhas de Bronco se juntaram. Fitz, eu estou aqui. Como pode dizer que está sozinho? E ali acabou a conversa, com ambos olhando um para o outro e sem realmente nos compreendermos. Mais tarde, ele trouxe comida para mim, mas não insistiu para que eu comesse e deixou Raposa me fazendo companhia durante a noite. Uma parte de mim tentava imaginar como é que ela reagiria se a porta se abrisse, mas outra parte de mim sabia que eu não precisava me preocupar com isso. Aquela porta nunca se abriria outra vez. Amanhã veio de novo e Raposa me afocinhou, gemendo que queria sair. Acabado demais para me preocupar. Caso Bronco me pegasse, sondei a mente dela. Estava esfomeada, com sede, com a bexiga quase estourando, e de repente o desconforto dela também se tornou meu. Vesti uma túnica e levei a escada abaixo, rumo à parte de fora, e em seguida de volta à cozinha para comer. Tempero ficou mais contente por me ver do que eu alguma vez imaginei que alguém pudesse ficar. Raposa ganhou uma tigela generosa de guisado da noite passada, enquanto o tempero insistiu em me arranjar umas 6 tiras de bacon cortado grosso sobre a crosta quente do primeiro pão do dia. O nariz apurado de Raposa e o seu forte apetite atiçaram os meus sentidos e dei por mim comendo, não com o meu apetite normal, mas com os sentidos apurados de uma jovem criatura. Dali, ela me levou ao estábulo e, embora tivesse desconectado a minha mente da dela antes de entrar, eu me senti de alguma forma rejuvenescido pelo contato. Bronco se endireitou, interrompendo uma tarefa qualquer que estava fazendo quando entrei. Olhou-me de cima a baixo, olhou de relance para a raposa, resmungou secamente para si mesmo e colocou uma mamadeira na minha mão. Não há muito na cabeça de um homem, disse-me, que não possa ser curado com o trabalho e a responsabilidade de cuidar de alguma coisa. A rateira pariu alguns dias e é um filhote fraco demais para competir com os outros. Vê se consegue mantê-lo vivo hoje. Era um cãozinho feio, de uma pele cor-de-rosa que parecia através do pelo malhado. Os olhos ainda estavam completamente fechados e a pele em excesso, que se encheria à medida que crescesse, acumulava-se sobre o focinho. A cauda pequena e magricela parecia de um rato, então eu fiquei pensando se a mãe não atormentaria os filhos até a morte, só para corresponder às expectativas da raça. Estava fraco e preguiçoso, mas eu importunei com leite quente, até que sugou um pouquinho, e derramou tanto em cima dele mesmo que incitou a mãe a lambê-lo e a acarinhá-lo. Tirei uma das irmãs mais fortes da teta da mãe e coloquei-o no lugar dela. A barriga da cadelinha estava esticada e redonda. Ela só estava ali, sugando por pura obstinação. Ia ser branca, com uma mancha negra sobre os 2 olhos. Sobre um dos olhos. Pegou o meu dedo mindinho e o sugou, e eu já podia sentir a força imensa que aquelas mandíbulas teriam um dia. Bronco já tinha me contado histórias de rateiros que se agarravam ao nariz de um touro e que se mantinham ali, independentemente do que o touro fizesse. Embora não gostasse de homens capazes de ensinar um cão a fazer uma coisa dessas, não conseguia conter o respeito que sentia pela coragem de um cão que enfrentasse um touro. Os nossos rateiros eram reservados para caçar ratazanas e levados em patrulhas regulares pelos celeiros e silos de milho. Passei a manhã toda ali e fui embora à tarde com a gratificação de ver a barriguinha do cachorro, redonda e esticada de tanto leite. Passei a tarde limpando as baias. Bronco me manteve ocupado, dando-me uma nova tarefa logo que eu acabava a outra, sem tempo para fazer mais nada que não fosse trabalhar. Não falou comigo, nem me fez perguntas, mas parecia estar sempre ocupado com alguma coisa a uma dúzia de passos de distância de mim. Era como se tivesse levado ao pé da letra a minha reclamação de estar sozinho e tivesse disposto a estar sempre no meu campo de visão. Terminei o dia outra vez ao lado do meu cãozinho, que estava substancialmente mais forte do que de manhã. Embalei-o no colo e ele me escalou por baixo do queixo, um focinho pequeno e pouco aguçado, procurando por leite. Fez cócegas em mim. Puxei-o para baixo e olhei para ele. Ia ter o nariz cor-de-rosa. Há quem diga que os rateiros com narizes cor-de-rosa são os mais selvagens na luta. Aconcheguei-o de forma protetora e elogiei-o pela nova força que mostrava. Ele se sacudiu, e Bronco inclinou-se sobre a divisória da baia, ao lado, e bateu na minha cabeça com os nós dos dedos, fazendo soltar 2 gemidos em uníssono, de mim e do cachorro. Chega disso.
avisou-me com firmeza. Isso não é coisa que um homem faça, e não vai resolver o que anda consumindo a sua alma. Devolva o cachorro à mãe agora. E assim fiz, mas a contragosto e não totalmente seguro de que Bronco estivesse certo quando dizia que me apegar ao cãozinho não resolveria coisa nenhuma. Ansiava pelo seu pequeno mundinho caloroso de palha e irmãos de leite e mãe. Nesse momento não podia imaginar nada melhor. Então Bronco e eu fomos comer. Levou-me ao refeitório dos soldados, onde um homem mostrava as maneiras que tinha e ninguém esperava conversa. Era reconfortante ser despreocupadamente ignorado, ter comida passada sobre a cabeça sem ninguém ser atencioso comigo. Mas Bronco prestou atenção ao que comi e depois nos sentamos do lado de fora, em frente à porta dos fundos da cozinha, e bebemos. Eu tinha tomado cerveja e vinho antes, mas nunca tinha bebido com a determinação que Bronco agora me mostrava. Quando o tempero ousou parecer do lado de fora e o repreendeu por dar bebidas alcoólicas fortes a um mero garotinho, ele a fitou com um dos seus olhares silenciosos que me lembrou da noite em que o conheci, quando fez um salão inteiro de soldados ficar calado, em respeito pelo bom nome de cavalaria. E ela saiu. Ele mesmo me acompanhou até o quarto, tirou a minha túnica, passando-a pela minha cabeça enquanto eu tentava me manter em pé, cambaleando ao lado da cama, e então ele me jogou para cima do colchão despreocupadamente e lançou um cobertor sobre mim. Agora, durma, ordenou, numa voz grossa. E amanhã faremos o mesmo. E sempre assim. Até que um dia irá acordar e descobrir que seja lá o que for que aconteça com você, não veio para te matar. Apagou a vela e saiu. A minha cabeça girava e o meu corpo doía depois de um dia de trabalho, mas ainda assim não dormi. O que acabei fazendo foi chorar. A bebida tinha libertado um nó qualquer que me mantinha sob controle. E eu chorei. E não silenciosamente, solocei e gemi com o queixo tremendo. Minha garganta se fechou. O meu nariz começou a escorrer incessantemente e chorei com tanta força que tive a sensação de que não podia respirar. Penso que chorei cada lágrima que não tinha derramado desde o dia em que meu avô tinha forçado a minha mãe a me abandonar. Mero! Eu me ouvi gritar. E subitamente havia braços à minha volta segurando-me com firmeza. Breu me segurou e me embalou como se eu fosse uma criança de colo. Mesmo na escuridão, reconheci aqueles braços ossudos e o cheiro das ervas de pó. Descrente, agarrei-me a ele e chorei até ficar rouco, com a boca tão seca que não produzia som algum. Você tinha razão, disse, falando pelo meu cabelo, calmo e plácido. Você tinha razão. Eu estava te pedindo para fazer algo errado e você fez bem em recusar. Não será testado dessa forma outra vez. Não por mim. Quando finalmente fiquei quieto, deixou-me só por algum tempo, e quando voltou trazia para mim uma bebida morna e quase sem sabor, mas que não era água. Levou a caneca à minha boca e bebi sem fazer perguntas. Em seguida deitei-me para trás tão subitamente sonolento que nem sequer me lembro de eu deixar o quarto. Acordei quase de madrugada e reportei a Bronco depois de um café da manhã substancial. Fui rápido na execução de todas as tarefas e atento aos meus deveres, e não conseguia compreender por que é que ele tinha acordado mal disposto e com dores de cabeça. Ele resmungou qualquer coisa sobre a mesma cabeça do pai para o álcool, e me dispensou mais cedo, dizendo-me que levasse os meus assobios para outras bandas. 3 dias depois, o rei sagaz me chamou, logo ao raiar do dia. Ele estava vestido e havia uma bandeja com comida para mais de uma pessoa. Logo que cheguei, mandou o criado se retirar e pediu para eu me sentar. Ocupei uma cadeira diante da pequena mesa do quarto e ele, sem me perguntar se eu tinha fome, serviu-me comida com a própria mão e sentou-se à minha frente para comer. O gesto me sensibilizou, mas mesmo assim não conseguiu me fazer comer muito. Falou apenas de comida e não disse nada de acordos ou lealdade ou de manter a palavra. Quando viu que eu tinha acabado de comer, empurrou o próprio prato para longe. Mexeu-se com desconforto no seu lugar. Foi ideia minha, disse, de repente, num tom quase áspero. Não foi dele. Ele nunca concordou. Eu insisti. Quando for mais velho, você vai entender. Não posso correr riscos com ninguém, mas prometi a ele que você saberia disso diretamente da minha boca. Foi tudo ideia minha, não dele. E nunca pedirei a ele para testar a sua resistência desse jeito outra vez. Nisso eu te dou a minha palavra de rei. Fez um gesto para me mandar embora. Mas prometi a ele que você saberia disso diretamente da minha boca.
Foi tudo ideia minha, não dele. E nunca pedirei a ele para testar a sua resistência desse jeito outra vez. Nisso, eu te dou a minha palavra de rei. Fez um gesto para me mandar embora. Eu me levantei, mas então peguei da bandeja uma pequena faca de prata toda entalhada que ele tinha usado para cortar a fruta. Olhei nos olhos dele enquanto fiz aquilo, e enfiei-a descaradamente na minha manga. Os olhos do rei sagaz se arregalaram de espanto, mas não disse uma palavra. 2 noites depois, quando Breu me chamou, as nossas lições recomeçaram, como se nunca tivesse existido uma pausa. Ele falou. Eu ouvi. Jogamos o jogo com as pedras e não cometi nenhum erro. Ele me deu uma missão e fizemos pequenas brincadeiras juntos. Mostrou-me como sorrateiro, a Doninha, dançava para ganhar uma salsicha. Estava tudo bem entre nós outra vez. Porém, antes de deixar os aposentos dele nessa noite, fui até a lareira. Sem uma palavra, coloquei a faca no meio da prateleira, em cima da lareira. Na verdade, enfiei-a com a lâmina de frente, dentro da madeira da prateleira. Em seguida, retirei-me, sem falar nada e sem olhar para ele. Nós nunca falamos disso, de fato, um com o outro. Acredito que a faca ainda esteja lá.